Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, todo mundo conhece bem, mas por um ângulo totalmente diferente. A avaliação na escola. Uhum. A provocação veio do Alexandro, que está se preparando para ser professor de matemática lá no CEDERJ. Ele compartilhou com a gente um material, um texto da professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira, que basicamente, assim, joga uma bomba no pilar da educação tradicional. É uma ótima forma de colocar, uma bomba mesmo. A missão aqui é bem direta, né? A gente vai fugir daquela avaliação clássica, sabe? Aquela de prova com caneta vermelha, certo e errado, que todo mundo aqui já encarou. Com certeza. A ideia é investigar um outro caminho, o chamado paradigma subjetivista. O que acontece quando a gente para de medir só a resposta final e, sei lá, começa a valorizar o processo, a interpretação, a bagagem que cada aluno traz para a sala de aula. Exato. E olha, isso aqui não é firula pedagógica, não. Não é perfumaria. É uma discussão que vai na veia de como a gente entende o que é aprender de verdade. Exatamente. E o que eu acho mais potente nesse material é que ele já começa questionando a base de tudo, sabe? Sei. Citando Alves Mazzotti, o texto pergunta: se nem a ciência, com C maiúsculo, é totalmente objetiva, neutra, livre de influências, como é que a gente pode exigir que uma prova escolar seja? Nossa. É uma provocação e tanto. É. Se a própria física ou a biologia são construídas por pessoas com suas visões de mundo, por que a avaliação de um aluno deveria ser tratada como uma verdade absoluta, fria e calculista? É essa a questão que vai guiar a nossa conversa. Ok, vamos começar pelo nome, que já pode assustar um pouco. Paradigma subjetivista. É. A palavra subjetivo soa como algo pessoal demais. Talvez até meio injusto, não? Como se dependesse do humor do professor. O que ela significa de fato nesse contexto? Essa é a primeira barreira a ser quebrada. Subjetivo aqui não significa aleatório ou arbitrário. A fonte define como algo que é relativo ao sujeito, ou seja, ao aluno, com o seu jeito único de ser, de pensar. Entendi. Pensa na interpretação de um filme ou na forma como alguém resolve um quebra-cabeça. Não existe um único caminho certo, né? Não. Na avaliação, isso se traduz numa apreciação que o professor faz baseada na percepção do processo e não só em dados mensuráveis. O foco muda da pergunta o que o aluno respondeu para como ele pensou para chegar aqui e por quê. É uma mudança de lente. Entendi. Não é sobre o professor achar bonitinho o esforço, mas sim sobre ter ferramentas para analisar o raciocínio. Isso me parece uma mudança e tanto. É uma mudança enorme. Mas na prática isso é viável. Um professor com 30, 40 alunos, ele consegue de fato se aprofundar no raciocínio de cada um? Ou isso acaba sendo um ideal bonito que não sobrevive à realidade da sala de aula? Essa é a crítica e a dificuldade central, e a gente vai chegar nela. Mas antes é importante entender de onde essa ideia veio. Ela não nasceu ontem, sabe? Dentro de uma sala de professores. Certo. Ela é filha de uma crise muito maior, uma crise de confiança na própria objetividade que explodiu ali a partir dos anos 60. Uma crise de confiança? Como assim? Pois é, até então, a ciência era vista como o templo da verdade pura. O que era científico era objetivo, inquestionável. Mas aí vieram pensadores como Thomas Kuhn e principalmente um grupo conhecido como a Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. Esses nomes me soam pesados, filosóficos. Eu associo eles a uma crítica forte da sociedade, mas confesso que não tinha feito a conexão com algo tão prático quanto a avaliação escolar. Qual é a ponte aí? A ponte é tudo. Pensa assim. Eles basicamente disseram que um cientista não deixa de ser uma pessoa do seu tempo. Os valores, os preconceitos, as prioridades da sociedade em que ele vive acabam vazando para o trabalho dele, mesmo que ele tente ser 100% neutro. Uhum. A ciência, para eles, não é uma verdade pura flutuando no vácuo. Ela é construída por pessoas com toda a sua bagagem. Quando essa ideia ganhou força, ela abalou tudo. Certo. Se nem a ciência era esse lugar de neutralidade total, o modelo positivista,
aquele que só acredita no que se pode medir e provar, entrou em crise. E isso abriu uma avenida, sabe, para novas abordagens nas ciências humanas e sociais que foram agrupadas sob esse guarda-chuva do paradigma qualitativo ou subjetivista. Faz todo sentido. Se a gente questiona a objetividade na fonte do conhecimento, é natural que o questionamento chegue em como a gente mede esse conhecimento na escola. E dentro desse grande guarda-chuva qualitativo, o material do Alexandre aponta duas grandes correntes, certo? Isso mesmo. A primeira é o construtivismo social. A ideia central é que o conhecimento não é algo que o aluno recebe passivamente, mas algo que ele constrói ativamente, em interação com o mundo. Ok. E o texto destaca duas influências aqui. A primeira é a da fenomenologia, que valoriza a intenção e o mundo vivido do aluno. Na prática, o professor não olha só o resultado final, mas o que o aluno tentou fazer, qual era a intenção por trás daquele ato. Interessante. E a segunda influência dentro do construtivismo? É a do relativismo filosófico. E, calma, não é dizer que tudo vale, tá? Certo. Mas sim que, para entender um fenômeno, o avaliador precisa considerar o maior número de perspectivas possível. Ele precisa usar múltiplos critérios, olhar o trabalho do aluno por vários ângulos, com imparcialidade, para chegar a um julgamento mais completo e justo sobre o que foi construído ali. É quase um trabalho de detetive, sabe? Para entender a lógica interna daquele aluno. Entendi a lógica do construtivismo, que foca muito no mundo interno do aluno, na construção dele. Mas e se o problema não for só a interpretação individual, e sim a sociedade em volta? As questões de poder, de desigualdade. Imagino que outra corrente de pensamento tenha focado mais nisso, né? Perfeita a sua colocação. É exatamente aí que entra a segunda grande alternativa, a teoria crítica. Aqui a palavra crítica é usada em dois sentidos bem potentes, segundo a fonte. O primeiro é a crítica interna. É como ser um detetive do pensamento do aluno. Você não está procurando a resposta certa, mas sim as pistas que mostram se o raciocínio dele é sólido. Como assim? As peças se encaixam, a argumentação faz sentido do começo ao fim, ele usou as evidências que tinha de forma lógica. É uma análise da estrutura, não só do resultado. Entendi. E o segundo sentido de crítica? Você falou que era mais potente. É a crítica social. Essa vai além do trabalho do aluno e olha para o contexto. Ela analisa como as condições de poder, a desigualdade e as regras sociais influenciam o processo de aprendizagem e de avaliação. Nossa! Para os teóricos críticos, a educação não serve só para descrever o mundo. Ela tem um papel ativo na transformação da sociedade. A avaliação, nesse caso, deveria ajudar o aluno a se tornar mais crítico em relação à própria realidade. Agora sim a coisa começa a ficar muito palpável, porque uma coisa é a gente discutir filosofia da ciência, outra é pensar como isso muda a vida de um aluno, sei lá, o Joãozinho, numa sala de aula real. Exato. O paradigma antigo, o objetivista, vê a avaliação como um evento. A foto do momento, a prova bimestral. Como o subjetivista enxerga isso? É o exato oposto. No paradigma subjetivista, a avaliação deixa de ser uma foto e vira um filme. Ela é permanente, contínua e diária. Diária. Sim. Não dá para separar o ato de ensinar do ato de avaliar. Eles acontecem juntos o tempo todo. O foco sai da nota, do produto e vai para o processo. E o aluno, que antes era um objeto a ser medido, vira o protagonista dinâmico dessa história. E o material traz uma situação-problema que ilustra isso perfeitamente. A história do Joãozinho. Pode contar pra gente? Claro, a situação é a seguinte. A professora pede para a turma fazer um desenho sobre a floresta amazônica. O Joãozinho, que tem dificuldade com a escrita, mas adora desenhar, faz um desenho lindo, cheio de detalhes, mas com uma floresta cheia de cupinzeiros. Cupinzeiros. É. Ele se inspirou na paisagem rural que ele conhece, do sítio do avô. A professora, ao invés de dar 0, porque cupinzeiro não tem na Amazônia, dá nota 10, porque ela entendeu que dentro do universo de referências dele, aquela foi a melhor representação de floresta que ele poderia criar. Aí é que o debate pega fogo. Muitos professores ficariam num dilema ético e pedagógico gigantesco.
Eu elogio o esforço ou corrijo a informação errada. Como é que as duas lentes que a gente discutiu, o construtivismo e a teoria crítica, analisariam essa decisão da professora? Ótima pergunta. Pela lente do construtivismo social, a decisão da professora é perfeita. O trabalho é totalmente aceitável, porque a representação de floresta que o Joãozinho construiu está diretamente ligado ao mundo vivido dele, às experiências dele. Uhum. A avaliação aqui valoriza essa construção pessoal, essa subjetividade. A intenção e a bagagem dele foram validadas. Mas, pera um pouco. Isso não é perigoso? Se a professora aceita um desenho de cupinzeiros como sendo a floresta amazônica, ela não está deixando de ensinar o conteúdo correto? Onde fica a fronteira entre valorizar a experiência do aluno e simplesmente não corrigir um erro factual? Excelente provocação. E é aí que a lente da teoria crítica oferece um caminho mais sofisticado. Um professor com essa abordagem não iria apenas aceitar o desenho. Ele usaria o desenho como ponto de partida. Como assim? Ele poderia, por exemplo, conversar com o Joãozinho sobre o desenho, entender de onde vieram os cupinzeiros e, a partir daí, construir a ponte para o ecossistema amazônico. A avaliação não seria só a nota. Entendi. Seria também avaliar a originalidade, a coerência do trabalho dentro do universo do aluno e, principalmente, usar aquele erro como uma oportunidade de aprendizado, de expansão do mundo daquele menino. A avaliação se torna diálogo, investigação. Não é só aceitar, é analisar a estrutura do pensamento dele e ajudá-lo a ir além. Isso muda tudo. O erro deixa de ser um ponto final e vira uma vírgula, um convite para a conversa. Mas a discussão que o material propõe vai ainda mais longe, né? Existem visões que são ainda mais radicais, que questionam a ideia de avaliação em si. Sim, o texto entra em territórios bem radicais. Cita, por exemplo, a escola Summerhill, fundada lá em 1921, um lugar onde os alunos têm controle total sobre o que e como aprendem, sem nenhuma avaliação formal de adultos. Nossa, sem nenhuma avaliação. Nenhuma. É um modelo de autonomia levado ao extremo. E, além desse exemplo prático, a fonte apresenta duas teses teóricas que são como terremotos para a avaliação tradicional. Terremoto. Gostei. Quais são? A primeira é a tese da impregnação. O que ela diz é algo explosivo. Não existe pergunta neutra. Cada prova, cada teste, por mais objetivo que pareça, carrega um DNA ideológico. Sério. Como? O texto dá um exemplo ótimo. Uma questão que pede para a criança marcar a imagem de quem está esperando a sua vez na fila. Aparentemente é uma questão de interpretação. Mas, no fundo, o que ela está fazendo é ensinar e reforçar uma norma social específica de comportamento. O avaliador, sem perceber, está sempre ensinando uma lição de moral escondida na questão. Nossa, isso é muito forte. A avaliação como uma ferramenta de controle social disfarçada. E a segunda tese é a tese da incomensurabilidade. Essa diz que é praticamente impossível medir ou comparar de forma justa duas teorias ou duas visões de mundo muito diferentes. Se a gente levar isso ao pé da letra na educação, como eu posso, com a minha régua, medir o conhecimento de um aluno que tem uma régua completamente diferente? É, complicado. Essa ideia gerou um período de relativismo tão grande que alguns educadores simplesmente propuseram parar de avaliar por considerarem a tarefa impossível de ser feita de forma justa. E toda essa discussão sobre ideologia e poder na avaliação nos leva direto a uma reflexão que o próprio Alexandro levantou nos materiais dele, como a gente pode tirar o poder absoluto que os professores têm sobre as notas. Esse é o ponto nevrálgico da questão. A fonte é explícita sobre isso, citando autores como Perrenot e Rangiati. Eles falam sobre o prazer do poder com P maiúsculo, que é a avaliação tradicional, com seu poder de aprovar e reprovar, dá ao professor. Uhum. A nota vira uma moeda de troca, um instrumento de poder sobre o comportamento e até sobre a autoestima dos alunos. O paradigma subjetivista, ao tirar o foco da nota final e colocá-lo no processo, no diálogo, na compreensão, ele ataca diretamente essa estrutura de poder. Ele busca uma relação mais horizontal, de colaboração, em que o professor é um mediador, não o juiz supremo.
Ok, o modelo parece muito mais humano, mais justo, mais focado no aprendizado. Mas como toda ideia, ela não deve ser uma solução mágica, uma bala de prata. Quais são os pontos fracos? Onde essa abordagem pode dar errado? Claro, e o texto é honesto ao apresentar as críticas. A primeira é que, ao focar demais no subjetivo e no abstrato, essa abordagem pode, ironicamente, acabar servindo aos interesses dominantes por não questionar as estruturas materiais da desigualdade, mantendo o status quo. Interessante. A segunda crítica é sobre a dificuldade de efetivamente atribuir um grau de qualidade. Se tudo depende da intenção e do gosto individual, como a gente diferencia um trabalho excelente de um medíocre? É uma boa pergunta. E a terceira, que a gente já falou um pouco, é o risco de levar a uma exaltação do individualismo, onde cada um fica fechado no seu próprio mundo vivido, sem construir um conhecimento comum. Então a questão não é simplesmente jogar o modelo antigo no lixo e abraçar um novo como perfeito. De forma alguma, o mais saudável é que ambos os paradigmas, o objetivista e o subjetivista, continuem em debate. Essa tensão é produtiva, ela nos força a pensar, a criar modelos híbridos, a não nos acomodarmos. Certo. O objetivo final, como o material do Alexandro aponta de forma muito bonita, é promover o fim do divórcio entre ensino e avaliação. Eles não podem ser duas coisas separadas, que se encontram de vez em quando. Eles precisam andar de mãos dadas, casados, como um processo único e contínuo. Resumindo a nossa conversa, então, o que fica claro é que o paradigma subjetivista é muito mais do que um jeito bonzinho de avaliar. É uma virada de chave completa na nossa forma de entender o que é conhecimento, o que é aprender e qual é o papel do aluno e do professor. Exato. A gente sai daquela fotografia estática e muitas vezes impiedosa nota da prova para um filme contínuo, dinâmico e muito mais rico, que é o processo de se tornar alguém que sabe. Perfeito. E para deixar uma última provocação no ar, a fonte menciona que a teoria crítica espera que a avaliação ajude a formar estudantes que atuem como forças libertadoras na sociedade. Forças libertadoras. Isso me leva a uma pergunta que acho que fica para o Alexandro e para todos nós. Se a avaliação tradicional pode reforçar estruturas de poder e conformidade, como é que uma avaliação processual e dialógica, na prática diária de uma sala de aula, seja de matemática, de história ou de artes, pode não apenas verificar o conhecimento, mas ativamente cultivar cidadãos mais críticos, mais capazes de questionar, de argumentar e, quem sabe, de transformar a realidade em que vivem? Uma pergunta poderosa para fechar. O que a gente fez aqui hoje, seguindo a trilha do Alexandro, foi exatamente isso. Aprender, refletir e agora compartilhar. Porque, no fim das contas, quem ensina acaba aprendendo duas vezes. A ideia é essa. Inspire e inspire-se. Até a próxima!